Mas por que os empresários não cumprem? Por quê? Qual o problema, Rosélio? Qual o motivo? Boa tarde. Muito boa tarde, Ciro. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui na Câmara Municipal, aqui no estacionamento, com a Comissão de Transporte. Aqui o presidente, à minha esquerda, Milcley Leite, vereador Ivaneide Basílio, vereador Anderson Lopes, que também fazem parte dessa comissão. E a gente vai saber exatamente por que não se cumpre essa determinação, que já dura 30 dias. E olha que depois dos 15 dias tem uma multa aí para a Prefeitura de R$50 mil. Nós temos imagens aéreas feitas pela equipe do vereador aqui, que mostram um ônibus estacionado nas garagens entre 6h20 e 7h50 da manhã, exatamente no horário de pico, quando as pessoas estão saindo. E a gente constata isso diariamente, nesse horário, que as paradas estão lotadas, os ônibus estão cheios e continuam, e isso aglomera, o que muita gente diz, fecha um comércio, mas o ônibus está cheio, como é que resolve isso no decreto? Vereador Milcley Leite, presidente da comissão, muito boa tarde. Como é que vocês estão vendo toda essa situação, esse não cumprimento ainda? Esse não cumprimento, boa tarde a todos, boa tarde, Ciro. Esse não cumprimento para a gente é uma questão de estar desobedecendo uma ordem judicial, desobedecendo uma lei que foi aprovada pela Câmara por nós vereadores, desobedecendo a STTU, que emitiu as ordens de serviço para o retorno dos ônibus e foi descumprido. Então, o que nós estamos fazendo é fiscalizando, dando materiais para que o Ministério Público ele possa efetivar essa decisão judicial, para que a decisão judicial ela coloque os 100% da frota na rua, para que as pessoas andem sem estar aglomeradas dentro dos ônibus. Então, nós precisamos resolver isso. As empresas têm descumprido toda hora. Então, nós sabemos que o grande vilão nessa questão das aglomerações nos ônibus são as empresas que estão descumprindo a decisão. Então, nós estamos aqui, nossa comissão de vereadores está buscando materiais, fiscalizando, para que tenha subsídio suficiente para que seja cumprida essa decisão. Vereadora Ivaneide Basílio, que materiais seriam esses, juridicamente falando, para que essa decisão fosse cumprida? Boa tarde. Boa tarde. Nós temos material suficiente, porque desde que a Comissão de Transporte se consolidou na Câmara, na nova legislatura, que nós fiscalizamos nas ruas os ônibus, seja quando aumentou os 30% para que o retorno dessas linhas pudesse acontecer, seja pelo 100% da frota, que foi uma decisão judicial, com base numa emenda que a gente aprovou aqui no ano passado, com a redução do ISS, vinculamos ao retorno da frota e dos itinerários. E fizemos isso agora novamente. Nós aqui aprovamos essa emenda, que foi uma proposição nossa, mas que foi coletiva. E hoje a Câmara tem argumento, porque tem legislação para amparar, mais que isso, hoje no Dia Mundial da Saúde, a gente olhar para os ônibus e ver essa aglomeração, ver o risco que a população está passando. Então, a nossa fiscalização ampliou o subsídio que a gente já tinha. Mas se falar com qualquer pessoa na nossa cidade, essas pessoas vão dizer, não dá para andar no transporte público como uma lata de sardinha, não dá para ficar aglomerado, pondo suas vidas em risco, das suas famílias e dos seus espaços de trabalho. Então, há um veículo de contaminação aberto aí. Muito obrigado, vereador. Deixa eu passar para cá, só para conversar aqui com o vereador Anderson Lopes. Vereador, é o seguinte, a decisão foi do desembargador Vivaldo Pinheiro, presidente do Tribunal de Justiça, a pedido do Ministério Público, Defensoria Pública do Rio Grande do Norte, mas, no entanto, isso não está sendo cumprido e também ainda não há notificação ao TJ de que a Prefeitura não estaria fiscalizando, enfim, não estaria sendo cumprido pela Seturno e também pela STTU. E o que fazer, então? As pessoas vão continuar dentro dos ônibus, aglomeradas, enfim. Boa tarde. Boa tarde a todos. Nós, enquanto Comissão de Transporte da Câmara, temos tido reuniões praticamente semanais com o secretário de Obras de Transporte da nossa cidade. E na última reunião que nós tivemos, inclusive, foi cobrado a ele para que a STTU fosse nas garagens fiscalizar aquilo que nós já sabemos. Que nos horários de pico as empresas estão ficando cheias de ônibus e, enquanto isso, a população está sofrendo nas ruas. Infelizmente, a informação que o secretário nos passou é que a secretaria não tem gente suficiente para estar fiscalizando. E aí fica aquela pergunta, as empresas dizem que não vão cumprir, e há uma determinação judicial, inclusive multando a prefeitura em caso de descumprimento. E aí, como é que vai ficar? É uma pergunta que a gente também faz. Nós aqui, enquanto Comissão de Transporte, estamos trabalhando todo santo dia para que essa frota volte, nem que seja nos horários de pico em respeito à sociedade. Estamos fazendo a nossa parte. Existe, por exemplo, uma emenda nossa aqui,
de nossa autoria. Quando veio a redução do ISS, a Câmara aprovou, mostrando que quer contribuir com esse momento em que os empresários também estão passando por dificuldade, né? Nós colocamos uma emenda proibindo o aumento de passagem até o dia 31 de dezembro. Ou seja, Natal não terá aumento de passagem até o dia 31 de dezembro. Foi uma emenda nossa e já foi sancionada pelo prefeito da cidade. Mas o que nós queremos nesse momento é que seja retomado 100% da frota, nem que seja nos horários de pico, porque não dá mais para a gente estar vendo os ônibus sendo essa proliferação de vírus dentro dos ônibus lotados. Muito obrigado, vereador Anderson Lopes, vereador Divanei de Basílio, Milcley Leite, que é o presidente da comissão. Seguinte, o Seturne informou as empresas de transporte passageiro de ônibus não têm se negado a melhor atender os usuários. Há um ano cumprem os protocolos da biossegurança e buscam manter o serviço essencial à sociedade, apesar de estarem há 2 anos esperando sem nenhuma recomposição tarifária. E vai ficar mais um ano, até dezembro, conforme a lei já aprovada aqui na Câmara. A pandemia Covid-19, ainda segundo o Seturne, em média teve uma redução por causa da pandemia de 65% do fluxo de passageiros. A queda da receita e demanda são incompatíveis com a manutenção da integralidade da circulação da frota na quantidade anterior à pandemia, com 566 ônibus em operação. Segundo a STTU, com relação ao caso, ela informou que louva a atitude da Comissão de Transporte da Câmara, porém, o setor, em carta anunciada à população no dia 17 de março, informou que não iria cumprir a decisão judicial. A STTU segue fiscalizando diariamente o cumprimento da decisão, em que define 100% da frota. Daí, são respostas dos 2 órgãos, STTU e Seturne. Enquanto isso, amanhã logo cedo, no horário de pico, mais uma vez, ônibus lotado. Ciro, se fosse você cumpriria essa decisão ou você também pagaria 50 mil de multa? Então, como é que seria se fosse você ou eu, com relação a essa decisão? O que eu não concordo é que é a prefeitura que tem que ser multada, não é a prefeitura que tem que ser multada. Esses 50 mil tem que ser para os donos das empresas.